Crise, pressão e uma final decisiva pela frente. Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo nos bastidores de uma das semanas mais malucas da história recente do Flamengo. Vamos tentar entender como um time, bem no olho do furacão, lida com todo esse caos antes do jogo talvez mais importante do ano. E para entender essa história toda, a gente tem que começar com essa pergunta aí. Imagina a cena: coletiva de imprensa, um dos líderes do time, o Jorginho, solta essa. Com uma mistura de ironia e, sei lá, um certo cansaço. Essa frase resume o que é viver o dia a dia de um clube que parece abraçar o caos. É daqui que a gente parte. Então, vamos lá. Primeira parte. O que, afinal, é comum? A gente precisa entender o contexto que levou o Jorginho a fazer essa pergunta e que foi, o estopim da crise. O cenário era esse: sala de imprensa lotada, faltando pouquíssimos dias para a grande final do Carioca. E não era uma final qualquer, não. Era um Fla-Flu, um dos maiores clássicos do futebol. A tensão, claro, já estava lá no alto. Mas, tratando-se de Flamengo, o roteiro sempre pode ficar um pouquinho mais complicado. E aí a gente entra na segunda parte, surpresa e responsabilidade. Porque, como eu disse, a pressão de uma final era só o começo do problema. A coisa estava prestes a ficar bem mais séria. E aí, a bomba? A demissão surpresa do técnico Felipe Luiz. Uma decisão da diretoria que pegou todo mundo de calça curta, principalmente o elenco. Pensa só, às vésperas do jogo mais importante do semestre, o time se vê sem o seu comandante. E a reação dos jogadores, na voz do Jorginho, mostra bem o clima. Rolou a surpresa, o choque inicial, claro. Mas, ao mesmo tempo, aquela aceitação de quem sabe como o futebol funciona. Eles sentiram o golpe, com certeza, mas sabiam que não tinha tempo para lamentação. E olha, essa frase aqui é fantástica. Mostra uma maturidade impressionante do elenco. No momento em que seria muito fácil começar a apontar o dedo, procurar culpados, eles fizeram exatamente o contrário. Olharam para dentro, chamaram a responsabilidade. Um sinal poderoso de que o grupo estava unido. Certo, com o caos todo instalado, qual foi a estratégia do time para sobreviver a isso? É o que a gente vai ver agora, na terceira parte, blindando o grupo. A palavra-chave aqui é essa: blindar o grupo. O que é isso? É basicamente criar uma fortaleza, uma bolha em volta do vestiário. A ideia é se isolar de todo o barulho que vem de fora, da diretoria, da imprensa, da torcida, para manter o foco só no que acontece dentro de campo. E olha, não era pouco barulho não. Além da demissão do técnico, que já era um problemão, os bastidores ferviam com a conversa de que o diretor de futebol também ia cair. E claro, some a isso a pressão de sempre da mídia e da torcida. Essa blindagem não era um luxo, era uma necessidade. E aqui está o ponto central de tudo. Para eles, a força não vinha de um indivíduo específico, mas da união do grupo. Essa convicção virou a base de tudo, a principal arma para enfrentar a crise e a final que estava chegando. Ok, o grupo se blindou, mas e agora? Saiu um técnico, precisa chegar outro. Como o time reagiu à chegada de uma nova liderança no meio desse furacão todo? Vamos para a parte 4, um novo comando. E esse quadro mostra um contraste bem interessante. A relação com o Felipe Luiz, que saiu, era de carinho e admiração, uma coisa mais emocional. Já a primeira impressão do Leonardo Jardim, que chegou, foi pragmática, um técnico com ideias bem claras e convicções. O foco mudou do coração para a cabeça. A recepção foi positiva, mas com uma boa dose de realismo. O Jorginho não só elogia o novo técnico, mas ele também manda um recado, né? Para dar certo, o Jardim vai precisar de 3 coisas que nem sempre são fáceis de conseguir no Flamengo: tempo, liberdade e confiança. E toda essa turbulência nos leva ao clímax da nossa história, a parte final, a virada de chave. Porque aquela final se tornou muito, mas muito mais do que um simples jogo. Era o teste de fogo, jogo único no palco sagrado do Maracanã e contra o arquirrival Fluminense. O roteiro não poderia ser mais dramático. Era a chance perfeita de transformar uma semana de puro caos em um momento de glória. E aqui está o conceito da tal virada de chave. Nas palavras do próprio Jorginho, vencer aquele Fla-Flu não significava só levantar uma taça. Significava redefinir a narrativa da temporada, recuperar a confiança e, quem sabe, iniciar um novo ciclo vitorioso. O peso desse título era imenso. Claro, tinha a questão de gravar um nome na história do clube, como toda final, mas era também sobre injetar confiança num grupo que estava abalado,
reconquistar o apoio da torcida e, o mais importante, dar aquela guinada que a temporada estava precisando. E assim, a gente termina com a grande pergunta no ar. Com um novo comando, um grupo que se uniu por causa da crise e a chance de redenção no maior clássico de todos. Aquele Fla-Flu era muito mais do que um troféu. A questão que fica é, será que ele foi de fato o início da virada?